boa noite. Vamos lá, continuando nossa leitura dessa maravilhosa carta, né, do apóstolo Paulo aos Romanos, né? A carta que, dentre todas as de autoria paulina, é a carta que nos oferece aí mais proximamente o tipo de evangelho, né, ou o evangelho que o apóstolo Paulo pregava, né, nas suas viagens missionárias, na plantação de igrejas, na edificação dessas igrejas depois, né? Que evangelho é esse? E essa pergunta ela é muito importante, não só para aquela época, porque naquela época existia outras versões de evangelho que são combatidas, né, pela argumentação paulina e também de outros apóstolos, e nos nossos dias não é diferente. Não é? Nós também temos versões aí, as mais variadas, versões de doutrinas que são apresentadas, né, como o evangelho, e é muito importante que de tempos em tempos, a igreja se pergunte por esse evangelho, né? O que é o evangelho? Eu acho que é a pergunta mais importante que a gente tem na atualidade, né? Depois de tantos movimentos que ocorreram aí, né, nos últimos 40, 50 anos, ou um pouco mais, depois de tantos movimentos e tantas denominações, igrejas surgiram desses movimentos, é muito importante a essa altura a gente se perguntar de novo, né, o que é o Evangelho? E a carta do apóstolo Paulo, dentre todas as suas, né, cartas, é a carta onde ele apresenta, né, mais proximamente aquilo que ele pregava, aquilo que ele entendia ser o Evangelho, e do qual também ele tinha profunda convicção, né, a ponto de dizer aos Gálatas lá, que estavam sendo influenciados pelos judaizantes, dizer para os Gálatas, olha, se um anjo descer do céu e anunciar a vocês um outro evangelho, além daquele que nós anunciamos, seja anátema, seja maldito. Ou se nós mesmos, né, ou qualquer outro apresentar um evangelho diferente, seja maldito. Então, para que o Paulo colocasse anjo, ele mesmo, ou qualquer outro pregador, debaixo de uma eventual maldição, então isso significa que ele mesmo tinha profunda convicção de que o evangelho que ele pregava realmente é o evangelho que ele recebeu, como ele diz no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, né? O evangelho que ele recebeu do Senhor. Aqui, a essa altura da carta dele aos Romanos, nós já tratamos lá da nossa condição pré-cristã, né? Estávamos debaixo da condenação, capítulo 1 e 2, dispostos aí para o julgamento final e sermos condenados nesse julgamento final. Vem, então, a justificação, né? O meio de Deus, que é o núcleo do Evangelho, o meio de Deus pelo qual ele justifica pecadores condenados, né? Depois que esses pecadores são justificados, então eles nascem de novo, eles vivem em novidade de vida. Como é que eles vivem depois de serem justificados? Aí vem, então, ao próximo bloco da carta, que é a santificação, é onde nós estamos agora, a partir do capítulo 6, nos estendendo até o capítulo 8. O capítulo 6, nós já abordamos, fala, né, do processo de santificação. E eu disse para vocês, né, de uma questão muito importante, que era muito comum nos tempos paulinos, no primeiro século, e essa importância é que vai justificar o conteúdo do capítulo 7, ou seja, como é que a gente cresce na santificação, né? Como é que se desenvolve a santificação? E aí eu já mencionei para vocês que muitos livros aí produzidos, né, na década de 70, final da década de 70, 80 ali, muitos livros publicados nesse período, abordaram o tema da santificação, e boa parte deles, né, caminharam para aquela coisa do método, né, de como é que você cresce. E quando a gente caminha para essa direção, obviamente nós criamos regras.
Então, nós vamos dizer para as pessoas que você cresce na santificação à medida que você cumpre determinadas regras, né? À medida que você pratica determinados rituais, e aí as pessoas vão ali anotando, né? Olha, o que eu tenho que fazer, o que eu não posso mais fazer e tal. E muito embora, né, o crescimento na santificação tenha a ver, né, com coisas que a gente deixa de fazer e coisas que a gente começa a fazer, tem a ver com isso também. Só que esse não pode ser o núcleo, né? Não pode ser a definição do processo de santificação, porque aí nós entramos dentro daquele processo legalista, que é o que o Paulo quer corrigir, exatamente porque ele escreve o capítulo 7. Porque as pessoas estão se perguntando, bom, Paulo, se agora a santificação, a vida nova com Deus, é uma vida de relacionamento, né? De ofertar-se a Deus, de apresentar-se a Deus, de se relacionar-se com Deus. Então, você quer dizer com isso que a lei é inexistente, a lei foi abolida, a lei não tem mais espaço na vida cristã? E aí, então, o Paulo escreve o capítulo 7 para explicar qual é o lugar da lei nesse processo de santificação. E ele vai dizer que a lei em si, ela não foi abolida. E ele começa, eu já antecipei para vocês aí, né, o início do capítulo 7 até o verso número 6, quando Paulo usa uma analogia, e ele pega o casamento, né? Então ele diz aí que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive. Tá? Então ele pega aí a seguinte analogia, porque pela lei a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Então, enquanto o marido está vivo, nós temos uma lei do casamento, uma lei que regulamenta aí a vida conjugal. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Assim, se ela se unir a outro homem enquanto o marido ainda vive, será chamada adúltera. Mas se ele morrer, ela está livre da lei e assim não será adúltera caso se una a outro marido. Aqui a analogia é assim, lembra lá do capítulo 6, verso 6, né, quando ele diz que o nosso homem velho, né, a nossa velha natureza, foi crucificada com Cristo, então ela morreu. A lei, ela exercia domínio sobre essa natureza aí, né? Então a lei reinava sobre essa natureza, governava sobre ela. Então, tudo que a lei dizia sobre essa natureza aí era verdade, que essa natureza era pecaminosa, que ela era digna de condenação, que ela devia morrer, etc. Tudo isso era lei vigente, né? Sobre a antiga natureza. Mas agora que essa natureza foi crucificada com Cristo, agora que ela participou da morte de Cristo, então essa lei não tem mais vigência. Então, este novo homem, né, ele pode agora estar unido a um outro marido, né? Então, ele pode agora estar unido a Cristo. E uma vez que ele está unido a um outro marido, ele dá fruto. Assim como a antiga união produzia fruto, que era o pecado, agora, nesse novo casamento, o fruto desse novo casamento é a santificação. Então, ele continua aí dizendo para nós, né? Assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Quem é esse outro, né? Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos frutos para Deus. Pois quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, suscitados pela lei, operavam em nossos membros para frutificar para a morte. Mas agora fomos libertos da lei. Libertos da lei aqui significa libertos da condenação da lei, libertos da culpa que a lei trazia sobre nós em função de que nós éramos pecadores e produzíamos fruto para a morte, para o pecado.
mas agora fomos libertos da lei, tendo morrido para aquilo a que estávamos presos, para servir na novidade do Espírito e não na velhice da letra. Então, posto isso, o Paulo vai dividir o capítulo 7 e o capítulo 8. No capítulo 7, ele vai tratar sobre a velhice da lei. E no capítulo 8, ele vai falar sobre a novidade do Espírito, que ele já tinha dito no verso 4, no capítulo 6, né? Que nós que morremos, participamos do sepultamento de Cristo e da ressurreição de Cristo, agora nós andamos em novidade de vida. A expressão andar em novidade de vida é sinônima de novidade do Espírito, ou como vai aparecer lá no capítulo 8, vida no Espírito. Então, nós somos, a nova vida, ela é governada pelo Espírito e não pela lei. Tá? Então, ele vai tratar aqui, então, da velhice da letra. O que seria, então, a lei? Né? Qual é o papel da lei? Ele já falou até aqui alguns papéis, né, que a lei tinha aí para nós. Né? E aqui ele vai dizer o seguinte, ele vai começar no verso 7 com uma pergunta que ele pressupõe que os seus leitores vão fazer à medida que vão lendo o seu texto, ou que as pessoas questionavam ele à medida que ele pregava essas coisas. Né? Então ele diz assim, que diremos? A lei é pecado? Bom, ele vai responder essa pergunta ali no verso 12. E ele vai dizer assim, de modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então veja que aqui ele faz uma pergunta, né? Que os seus ouvintes frequentemente faziam a ele pressupõe que os leitores vão fazer. Então, a lei é pecado? O que está por detrás dessa pergunta? Se o pecado é evidenciado pela lei, então a lei é ruim. Né? Então, o Paulo ele vai dizer aqui de modo nenhum, vai argumentar e vai concluir a argumentação no verso 12, dizendo de modo que a lei não é ruim, a lei não é pecado, pelo contrário, a lei é santa e o mandamento da lei é santo, justo e bom. Qual é a argumentação que o Paulo vai colocar aí para nós? Ele vai dizer que o propósito da lei era espelhar, era evidenciar ou tornar evidente o pecado. E aí, então, ele vai contar aí, ele não afirma isso, mas isto é uma experiência dele mesmo. Ele vai dizer aí, contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei, porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, veja, ele vai argumentar aí, né, que enquanto a lei não existe, o pecado está morto. Mas vindo a lei revive o pecado. E não só ela revive, ela evidencia o pecado, mas ela traz, na mesma proporção que ela evidencia o pecado, ela traz também a condenação, representada aí pela morte. Vai ser a argumentação do Paulo. O Paulo está provavelmente aqui não fazendo uma suposição. Eu penso que ele está compartilhando a sua própria experiência, porque vocês sabem que todas as vezes que o Paulo precisou apresentar-se a si mesmo, ele contou, né, como ele era antes de Cristo. E aos Filipenses, por exemplo, né, lá no capítulo 3, ele vai colocar ali assim todo o seu currículo, né, tudo aquilo que ele era diante dos filipenses. Ele vai dizer, por exemplo, aí, né, que ele, segundo a carne, né, ele é circuncidado ao 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Ora, alguém que pensa acerca de si mesmo desta forma, vai se arrepender do quê?
De nada. Veja que ele coloca que quanto à lei, né, ele é considerado irrepreensível, ou seja, ele não quebra a lei. É o que os fariseus pensavam, os saduceus pensavam, a liderança religiosa judaica, era essa a impressão que eles tinham acerca de si mesmo. Por quê? Se o camarada, ele vivia fielmente com a sua esposa, então ele estava guardando a lei. Se ele não se curvava diante de nenhuma imagem, então ele estava guardando a lei. E aí, o que vai acontecer com essa pessoa? Ele olha os 10 mandamentos e ele vai ticando lá. Eu não adoro imagem, então estou quite com esse ponto da lei. Eu guardo o sábado, estou quite aqui. Eu respeito o pai e a mãe, estou quite aqui. E ele vai, então, olhando a lei, a letra, né? O Paulo coloca aqui a velhice da letra, ele vai se olhando nesta lei e ele vai concluindo que ele é irrepreensível, ele não tem quebrado nenhum desses mandamentos. O grande problema da lei, o maior problema da lei é o 10º mandamento. Porque o 10º mandamento é o único mandamento dos 10 que não está do lado de fora, mas sim do lado de dentro. E essa foi a grande descoberta do Paulo que o levou à conversão. Porque quando ele ticava todos os mandamentos da lei, ele chegava a esse entendimento de que ele era irrepreensível. Mas quando ele teve o seu encontro com Cristo, e aí, né, a luz de Cristo é projetada um pouco mais profundamente na alma, foi aí então que ele se deu conta que a perseguição que ele movia contra a igreja, contra os crentes, não era um zelo por Deus, mas era, na verdade, a sua cobiça desenfreada. E a cobiça não é uma questão de estar do lado de fora. A cobiça está do lado de dentro. Deus já tinha dito isso para o Caim, lá no capítulo 4 de Gênesis. Quando Caim ficou furioso com o irmão, ele cobiçou o que o irmão tinha. E o que o irmão tinha que ele não tinha? O sacrifício do Abel foi aceito e o dele foi rejeitado. E ele, então, cobiçou o que o irmão tinha. E não podendo ter o que o irmão tinha, então ele matou o irmão. Mas antes dele fazer isso, ele teve um encontro com Deus. E Deus disse para ele: por que o teu semblante está caído? Porventura, se procederes bem, não te irás bem? Mas se procederes mal, o mal jaz à porta. O mal, disse Deus, está dentro de você agora. Ele vai tentar dominar você, mas você é que deve dominá-lo. E ali o texto já mostra a impossibilidade humana de fazer isso. Porque quando na sequência, logo depois dessa fala divina, o texto prossegue dizendo que o Caim foi com o irmão ao campo e lá o matou, então o texto já está dizendo para nós que é impossível que o homem se livre por sua própria conta, que ele se livre da cobiça, porque ela está instalada do lado de dentro. Eu posso decidir externamente não adorar ídolos, eu posso externamente decidir guardar o sábado, eu posso decidir externamente respeitar o pai e a mãe, eu posso decidir externamente não adulterar, mas eu não posso decidir remover a cobiça que está na minha carne. E aí, então, o Paulo, ele percebe que quando ele se encontrou, não com a velhice da letra,
mas ele se encontrou com aquele que era a representação viva da lei. Então, essa representação viva, olhar para essa representação viva da lei de Deus, que é Cristo, fez com que ele se desse conta de que ele não cumpria o 10º mandamento. E como bom judeu que ele era, ele sabia que se você quebrar um dos 10 mandamentos, então você já se tornou transgressor da lei. Então você não é irrepreensível. Você é transgressor. E como transgressor, você está debaixo da condenação da lei. E isso é que leva o Paulo, e é obviamente que é o que leva cada um de nós a se dar conta de que nós precisamos da misericórdia divina. Né? Porque se Deus não tiver misericórdia, ele executa a sua lei em nós. Então nós apelamos para a misericórdia. E onde é que está a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus está em Cristo Salvador. É aí então que acontece a conversão do Paulo. Né? Então isso aqui que ele está dizendo é fruto de uma experiência própria, da sua própria experiência. Se houvesse entre os leitores ou entre os ouvintes do Paulo alguém que pensava de si mesmo como Paulo pensava antes, o Paulo aqui está dizendo que você deve olhar para a lei, especialmente para o 10º mandamento, porque o 10º mandamento é o pior de todos os outros 9. Dentre os 10, ele é o pior, porque é algo que não está do lado de fora, está do lado de dentro. Então, quando a lei disse para o Paulo, finalmente, né, que disse para ele, não cobiçarás, então ele se deu conta de que a cobiça estava do lado de dentro. Então, o pecado, prossegue ele, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, a ocasião aqui é que ele se tornou evidente, provocou em mim todo tipo de cobiça, ou seja, aquilo que estava disfarçado, aquilo que estava escondido, agora escancarou. Agora o Paulo começa a perceber que não só o movimento dele contra os crentes não era zelo por Deus, mas era cobiça, mas ele começa a se dar conta de outros atos dele que ele pensavam ser atos justos, movido por justiça, ele começa a se dar conta que também eram movidos por essa cobiça. Então, é o que ele quer dizer aí, que depois que ele se deu conta do primeiro ato da cobiça, então ele relacionou diversos outros atos e ele percebeu que ele estava tomado, né, por todo tipo de cobiça. Porque onde não há lei, o pecado está morto. Ou seja, enquanto a lei não está presente para evidenciar o pecado está morto, no sentido de que ele está escondido. Antes, eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Ou seja, a lei vem, torna evidente o pecado, e junto com a evidência do pecado vem a condenação, que é representada pela morte. E descobri que o mandamento, que era para a vida, se tornou em morte para mim. De fato, a lei é dada para a vida. Né? Se você cumprir os mandamentos da lei, diz lá Deuteronômio, você viverá por ela. Mas o grande problema é esse, que nenhum de nós vive à altura das exigências da lei. Então, quando eu descobri que o mandamento que era para a vida se tornou em morte para mim, porque o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, enganou-me e por meio dele me matou. Então, o que o Paulo está dizendo aí? Ele está respondendo a pergunta. A lei, então, é pecado? A lei é ruim? Eu falei, não é a lei que é ruim. O que é ruim é o pecado que me habita. E nesse pecado, especificamente, a cobiça. Plim, plim. Pastor? Sim. Mas está muito complicado esse versículo 9 aqui, não entendi. O que o senhor tentou explicar, mas que negócio complicado. O 9 diz,
Outrora, sem a lei, eu vivia, ponto e vírgula. Aham. Para mim, lei e preceito é sinônimo, mas o Sim. texto diz, outrora, vírgula, sem a lei, eu vivia. Mas, sobrevindo o preceito, que para mim é lei também, Uhum. reviveu o pecado e eu morri, não entendi nada. Ele está trabalhando aí o propósito da lei, né? Sim, O sim, que a lei produz? A sim, lei, ela vem para dizer, ó, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Então, sim. para ele, até então, não existia lei no sentido de condenação, porque diante da lei, do preceito da lei, ele se via irrepreensível, ele se via justo, Sim. cumpridor da lei. Mas quando essa lei aí brilhou um pouco mais forte diante dele e revelou que ele é transgressor do 10º mandamento e, consequentemente, é transgressor de toda a lei, então essa lei aí, que era para a vida, se tornou em morte para ele. Porque ela vem não apenas para dizer, olha, você pensa que você é irrepreensível, mas e essa cobiça aí dentro de você? Não, ela vem não apenas para revelar o pecado, mas ela já vem também com a condenação, porque a lei, ela pune o transgressor, né? O salário do pecado é a morte. Então, junto com a evidência do pecado trazida pela lei, vem também a condenação da lei. Ok? Ok. Então, o que ele está argumentando aqui em resposta à pergunta, a lei é pecado? A lei é ruim, então? Ele está dizendo não. A lei, ela é santa, justa e boa. O problema não está com a lei. O problema está comigo. É o pecado que me habita, é a cobiça que corre nas minhas veias. É a cobiça em mim que eventualmente me matou. Não é a lei que veio para me matar. A lei veio para dar vida. Mas como eu sou transgressor da lei, então a lei não pode me dar vida. Ela tem que me dar a condenação. Então não é a lei que me mata, é o meu pecado. Né? Então ele está defendendo aí a lei contra essa acusação de que a lei então é ruim. Se Deus não tivesse dado a lei, a gente estaria tudo bem. Né? Mas obviamente não é verdade. Aí ele vai lidar com uma outra pergunta, né? Se a lei não é pecado, se a lei é santa, justa e boa, então o que era bom tornou-se em morte para mim? Quer dizer, é uma pergunta que insiste, né? A lei é ruim? Não, ela é boa. Mas sendo boa, no final das contas, ela se tornou em algo ruim, né? Por causa do encontro com a minha transgressão, o Paulo vai voltar a defender a lei. Ele diz, de modo nenhum. Ele vai ressaltar isso que eu acabei de dizer. Ele vai reforçar, né, o que ele já vinha dizendo antes, que o problema não está com a lei. O problema está com a hediondez do pecado humano, daquilo que me habita. E aí, dando destaque, no caso paulino, destaque à cobiça. Né? Então, ele diz aí, mas o pecado, para que se mostrasse com o pecado, produziu em mim a morte por meio do que era bom. Então, o pecado pega aí um caminho através da lei que é boa para produzir a morte, para produzir para tornar evidente a condenação da lei, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. Veja que a lei, ela não apenas revela o pecado, mas ela revela a hediondez do pecado. Porque sabemos que a lei, e aí ele vai defender a lei de novo, né? Sabemos que a lei é espiritual. A lei é boa, a lei é santa. E ele vai dizer aí, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Então ele faz uma defesa nessas duas perguntas, ele faz uma defesa da lei
e ele mostra que o problema não é a lei, o problema sou eu e o pecado que habita na minha carne. Veja que como ele vai falar agora, né, desse pecado, né, essa escravidão ao pecado. E aí ele já tinha falado que o pecado, pelo mandamento, ele vai se mostrando extremamente pecaminoso. Essa é uma expressão bíblica difícil de traduzir, né? Mas ele vai mostrando a hediondez do pecado, a gravidade do pecado. Quando ele usa esse termo aqui, né, de que eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado, ele vai agora tentar esmiuçar isso para nós. O que é ser limitado pela carne? O que é ser vendido como escravo do pecado? Ele vai começar aí o seu drama existencial. Né? Onde está esse? Qual é o versículo? Eu estou no 15 agora. Tá. É onde ele vai começar a dizer aí, ó, não entendo o que faço, pois não pratico o que eu quero, e sim o que odeio. E se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Veja, há uma consciência já aí bem uma consciência assim, desculpa a redundância, bem consciente, né? Já despertada pela lei, de que estou convencido de que a lei é boa, então eu concordo com a lei, só que eu não consigo fazer o que a lei diz. Né? Eu até quero, veja, ele está falando aí, irmãos, e aí, quando ele fala assim, esse eu que ele usa aí, os estudiosos têm dificuldade, né, de interpretar quem é esse eu, né? De que eu Paulo está falando, porque há diversas possibilidades, né, de identificação desse eu. Esse eu aí seria o Paulo pré-cristão, ou seria um judeu zeloso, como era o Paulo, né? um fariseu zeloso da lei, que ele concorda com a lei, mas ele admite que ele não consegue cumpri-la? Será que é um homem pré-cristão? Seria difícil. Né? Seria difícil um homem pré-cristão ter uma consciência assim, perante a lei. Esse homem aí, pré-cristão, porém religioso, é mais fácil ele pensar de si mesmo em relação à lei como Paulo pensava, que ele é irrepreensível. Né? O Paulo só conseguiu se dar conta de que ele era um transgressor do 10º mandamento quando a lei viva se colocou diante dos olhos dele. Né? Então, esse eu não pode ser o Paulo pré-cristão. Então, esse eu seria o Paulo no intermédio entre o pré-cristão e o cristão, ou seja, um período ali em que a lei começa a operar, o Espírito já está operando e já está me levando a perceber que, embora a lei seja boa e eu concorde com ela, eu não consigo viver à altura dela? Será que é um intermédio ali, antes da conversão, mais próximo já da conversão? Aquele período em que o sujeito está ouvindo o evangelho e o Espírito Santo já está trabalhando nele ali, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo. Será que esse eu aí é este elemento, nessa fase aí, né, pré-cristã, mas muito próximo já da conversão? Né? Seria uma possibilidade. Ou será, e aí a maioria das pessoas tende a pensar dessa forma, ou seria o caso de um crente. Ou seja,
é o Paulo já convertido e que ele está tentando progredir na santificação, mas como ele está querendo progredir na santificação, tentando observar a lei, ele se dá conta de que ele concorda com a lei, ele quer fazer o que a lei, viver de acordo com a lei, mas ele não consegue. Então, quem que seria esse eu? Seria o não crente, seria o não crente já sob influência da pregação do Evangelho e do Espírito Santo, que logo o levará à conversão? Ou esse eu seria já o convertido, que estaria aí numa luta para crescer na santificação, mas ele não consegue? Bom, a primeira possibilidade eu já descartei, né? É pouco provável que um homem, né, sem a iluminação espiritual concorde com a lei dessa forma, né? Ou principalmente concorde, por exemplo, com a lei dizendo para ele que ele é transgressor dela. O Paulo jamais chegaria a isso, porque conscientemente ele era irrepreensível. O homem, na transição entre o pré-cristão e o cristão, ou seja, já as vias de ser convertido, talvez, é possível. Mas talvez, aqui por causa do contexto e do tema do Paulo, talvez esse eu aqui que ele tem em mente seja um crente que, convertido, está interpretando o processo de santificação como algo que ele tem que produzir em observância à lei. E ele está revelando a nossa falência em tentar ser santo dessa maneira. E se é esta a questão aqui, isso combina com a dura repreensão que ele faz aos Gálatas. Porque eu já mencionei, né, que os Gálatas foram influenciados, depois da passagem de Paulo ali pela igreja, foram influenciados pelos judaizantes. Os judaizantes eram aquelas pessoas que se converteram do judaísmo para a fé cristã, mas não abriam mão de que você tinha que se tornar prosélito do judaísmo. Então, eles impunham a circuncisão e as observâncias das leis cerimoniais judaicas, e os Gálatas caíram nessa. O Paulo escreve para eles e é duro com eles, dizendo para eles que vocês começaram pelo Espírito e é pela carne que vocês querem ser aperfeiçoados, ou seja, vocês entenderam bem que a conversão, a justificação é somente mediante a fé em Cristo. Isso oportunizou a conversão de vocês. Tá. Só que agora, depois de convertidos, vocês estão pensando que para crescer em santidade, vocês têm que se tornar praticantes da lei. Né? O Paulo corrige isso lá. E provavelmente é isso que o Paulo quer corrigir aqui. Ou seja, então esse eu aí seria sim um cristão, mas seria um cristão influenciado pelos judaizantes, que está pensando que, uma vez que Deus o salvou, agora ele tem que se esforçar para guardar a lei, para que ele permaneça salvo. Ok? Então, essa me parece ser a melhor identidade para esse eu suposto que o Paulo coloca aí, né? Então, ele vai continuar falando e dizendo o seguinte: não entendo o que faço, pois não pratico o que quero e sim o que odeio. E se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Veja, assim como a lei evidenciava o pecado,
antes da minha conversão, e isso me empurrou para a misericórdia divina, me empurrou para a oferta salvífica de Deus em Cristo. Agora, eu estou querendo agradar a Deus, mas eu não consigo fazer isso. Então, aqui tem uma divisão, tem uma esquizofrenia aí, né? Tem uma divisão dentro desse sujeito. Um lado dele tem prazer na lei de Deus. E um outro lado dele tem prazer ainda na carne, no pecado. Esse eu que tem prazer na lei, o Paulo vai dizer que não sou eu que peco, não sou eu que quero o pecado. Mas é esse outro eu. É esse outro eu que ainda está ligado ao pecado. Então, ele diz aí, né? Porém, não sou eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Então, ele está perdendo essa batalha. Tem um eu dentro dele que quer, que concorda que a lei é boa e quer cumprir a lei, mas ele tem um outro eu dentro dele que não concorda com isso. Aí ele vai prosseguindo, dizendo assim, desse modo, descubro esta lei em mim. Esse outro eu, ele vai chamar de lei agora. Desse modo, descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, ou seja, eu quero cumprir a lei, eu quero fazer a vontade de Deus, o mal está presente em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, esse homem que é o eu convertido, tem o prazer na lei de Deus. Mas vejo nos membros do meu corpo outra lei, ou seja, um outro eu, guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Veja que há uma guerra. Ele colocou a mesma coisa de um modo um pouco mais claro lá em Gálatas capítulo 5, não é? Quando ele falou lá, né, da guerra da carne contra o espírito. Há uma lei dentro dele, que é a lei do espírito, e há uma lei dentro dele, que é a lei da carne. O espírito se opõe à carne e a carne se opõe ao espírito, de modo que não façais o que quereis, ou seja, vocês querem crescer em santidade, vocês querem crescer no fruto do espírito, vocês querem crescer na sua caminhada com Deus e viver de acordo com a lei, mas ao mesmo tempo há uma lei interna dentro de vocês que produz as obras da carne. Então, há uma divisão aí dentro do cristão. O Paulo vai colocar isso para nós agora em termos dramáticos. Ele vai dizer assim, eu estou perdido. Ele vai colocar, desgraçado homem que eu sou. Veja como é que esse crente que está lutando para conseguir a sua santificação, né? Como é que esse crente está se sentindo emocionalmente? Ele está se sentindo derrotado. Então, este homem aí, cristão, que está tentando crescer em santificação por guardar a lei, ele está chegando à conclusão que ele está perdendo essa briga, ele está perdendo essa batalha. Paulo, então, dentro do seu desespero, ele então pergunta: quem poderá, ou quem me livrará do corpo dessa morte? Quem que pode livrar o crente do corpo dessa morte? Desses membros, né? Dessa lei em meus membros que guerreia contra a vontade do homem interior. Quem que pode livrá-lo? E aí, quando ele diz quem, certamente o Paulo tem uma resposta. E certamente, pela resposta já prevista na pergunta,
Esse eu aí de que Paulo fala não é ele. O Paulo está muito bem resolvido, tanto quanto a questão da justificação, que vem mediante a fé, quanto da santificação, que vem também mediante a fé. Não por guardar a lei, mas mediante a fé. Porque quando ele estabelece a pergunta, né, usando quem, ele está falando que existe alguém. Ele está falando de alguém. E logo na sequência, ele vai apresentar esse alguém, né? Ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Desse modo, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ou seja, ele está dizendo para nós que essa guerra aí interna do crente, ela vai continuar existindo. Se o crente tentar vencer isso pela carne, ou seja, tentar vencer isso por tentar guardar a lei, ele vai chegar a essa conclusão: desgraçado homem que eu sou. Então, ele precisará entender que vai haver dentro dele sempre essas duas forças. E ele vai precisar aprender a se socorrer em Jesus. Da mesma forma, quando ele concluiu que ele não podia salvar-se a si mesmo por meio das obras da lei, e aí então isso o levou a Cristo, e ele foi justificado mediante a fé. Agora, este homem crente que está tentando produzir a sua própria santificação por ser um guardador da lei, ele vai chegar a essa conclusão de ser um desgraçado ou um miserável homem. Isso deve fazer a mesma coisa, ou seja, empurrá-lo para Cristo. E ele haverá de descobrir que, assim como ele foi justificado mediante a fé, da mesma forma ele é santificado mediante a fé. Deu para acompanhar aí? Está difícil? Querem que esclareça algum ponto? Ok. Então, ou todo mundo entendeu tudo, ou todo mundo não entendeu nada. Eu espero que vocês tenham entendido aí algum. Eu acho que ficou claro, pastor. Eu Ficou entendi claro? bem o que o senhor quis Ok. dizer de Paulo, e eu me pus no lugar de Paulo. E escrevi tudo como não Paulo, eu falei assim. Ok. Eu também Ok. entendi, pastor, que o homem sem Jesus, ele não tem como fazer nada. Ele tem que viver mesmo por a misericórdia, né? Ok. E aí eu volto a lembrá-los, né, de duas falas minhas nos dois encontros anteriores, né? Eu acho que a gente recebeu uma carga muito forte na nossa formação cristã. A gente recebeu uma carga muito forte de conteúdo ético, né? De definir a vida cristã por meio de podes e não podes. Então, até para receber membros na nossa igreja, a gente frisa algumas coisas, né? Olha, para você ser batizado, para você ser membro, você precisa ser assim, assim, assado, né? Não estou dizendo que essas coisas estão erradas, né? Mas eu estou lançando um pouquinho de ênfase no foco que a gente dá a essas coisas. A gente quase que está ensinando as pessoas que a vida cristã é por obras e não pela graça. Então, a gente quase que ensina as pessoas, eu estou dizendo quase porque não é essa a nossa intenção, mas a gente quase que está ensinando as pessoas
que ser crente é ter certos comportamentos, é se comportar de tal e tal maneira. E a gente pouco, né, pouco recebeu, a gente pouco se ouve falar de como nos relacionar com Deus, né? Como é que a gente vivencia Deus na vida? Como é que a gente estabelece, né, uma vida de comunhão com Cristo? E aí vem essas questões relacionadas à santificação. E aí, como eu disse, isso se torna ainda mais evidente, né? A gente vai construindo cada vez mais leis, normas, regras, e aquelas pessoas que se encaixam dentro dessas normas, dessas regras, a gente tem por verdadeiros cristãos. E quem não se encaixa dentro dessas regras, a gente tem como pessoas que abandonaram a fé, apostataram ou nunca se converteram. E pouca ênfase a gente tem dado nessa questão, né, de uma vivência com Jesus, de um andar com Jesus, de um desfrutar da presença de Jesus, né, da companhia de Jesus. Aquilo que na linguagem paulina, no capítulo 6, né, ele falou de apresentar-se, né, a Deus como redivivos, apresentar os membros do vosso corpo a Deus, né, para a santificação. Ele vai voltar a usar essa linguagem no capítulo 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É sempre uma ênfase numa relação com Deus, e isso fica forte aqui, né? Porque esse homem que está lutando aqui, e a questão, como eu disse no capítulo 7, é a lei, a justificação foi pela graça, mas agora eu tenho que me santificar sendo um observador da lei. O Paulo está desconstruindo isso. Olha, se você for pensar em santificar-se a si mesmo, tornando-se um observador da lei, o resultado vai ser dois, né? De duas, uma. Ou você vai se tornar um fariseu, no sentido aí, né, um hipócrita, porque você vai invernizar a sua vida e você vai apresentar-se como se você realmente fosse santo, né? Então, essa é uma possibilidade. Ou você vai ter uma crise existencial de dizer, olha, esse negócio de vida cristã não é para mim, não, que eu estou me sentindo miserável, porque tudo que eu tento fazer para observar a lei, para viver corretamente, para fazer as coisas direitinho e eu não consigo fazer. Né? Qual é o escape aí para eu nem ser falso, né? nem ser um hipócrita religioso e nem ser um desesperado religioso, né? Um fracassado religioso? A alternativa é sair desse fundo de poço pela única saída que ele tem, que é a relação pessoal com Jesus. Por isso que o Paulo termina aí dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo. Se nós entendermos que a lei nos levou ao fundo do poço, mostrando para nós que é impossível salvar a si mesmos por meio das obras da lei, e aí então a lei nos empurrou para Cristo, né? nos conduziu para Cristo, e nós então recebemos a oferta salvadora de Deus gratuitamente, mediante a fé. Se a lei fez isso conosco, né, com relação à salvação inicial, à justificação, então essa mesma lei hoje, ela está nos empurrando, fazendo a mesma coisa, nos empurrando para Deus, no sentido de nós crescermos em santidade. Então, justificação e santificação, todas as duas são mediante a fé, mediante o relacionamento com Deus
e não mediante os nossos esforços em orientar a nossa vida, né, como cumpridores da lei. Ok, vamos seguir. O Paulo vai partir agora para o capítulo 8, usando aí no verso 1, portanto, né? Portanto é um termo de conclusão. Então ele veio desenvolvendo aí o seu raciocínio, mostrou, né, a falência daqueles crentes que estão tentando se santificar pelas obras da lei, né, pela prática da lei, apontou que o caminho continua sendo Jesus, né, tanto para a justificação quanto para a santificação, e ele então agora vai concluir, né? Qual é a conclusão? A conclusão é, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Veja como ele terminou se sentindo condenado no verso 24. Né? E esse raciocínio que levou ele a essa conclusão começou no verso 7. Né? Começou no verso 7. Porque lá no verso 6, ele diz, mas agora fomos libertos da lei. Libertos da lei não porque a lei foi anulada, não porque a lei foi cancelada. Libertos da lei porque agora aquele homem velho, né? Aquela velha natureza sobre a qual a lei estava vigente, aquela natureza morreu. Se ela morreu, então ela não tem mais vigência sobre ela. Morreu, acabou. Você morre, acaba. Né? Ou se você não morresse, mas vamos supor que você fosse condenado por uma transgressão, e no final, você, depois da condenação, você cumprisse, dessem a você uma condenação que você pudesse cumprir, deram para você 10 anos de prisão, por exemplo. No final dos 10 anos, tendo cumprido a exigência da lei, essa lei não tem mais vigência sobre você no sentido de condenar, você está liberto. Só que como a condenação da lei é a morte, é a pena capital, você não poderia dizer de você, se você morresse, que você pagou a lei, porque você não teria como viver a justificação, você estaria morto. Então, a nossa morte para a lei, ela é feita em Cristo. Porque feita em Cristo, e como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitamos com ele. Então, aí sim podemos viver como justificados. Então, agora, quando a lei olha para nós, ela não vê mais não nos vê mais como transgressores. Ela nos vê como justificados. É como se você tivesse recebido uma condenação que você pudesse pagar. É como se a lei tivesse te dado 10 anos de prisão, de reclusão, você cumpriu os 10 anos. Essa lei não pode te condenar mais. Ela não tem mais esse poder de condenação sobre você. Então, no nosso morrer na morte de Cristo, por assim dizer, nós cumprimos a lei. O fato é que, morrendo na morte de Cristo, nós cumprimos o rigor da lei, mas voltamos a viver pelo poder da ressurreição. É nesse sentido que o Paulo agora conclui aqui, dizendo para nós que não há mais nenhuma condenação sobre aqueles que agora estão em Cristo. Os que estão em Cristo agora vivem em novidade de vida. Eles não vivem na velhice da letra. Eles vivem no Espírito. Veja mais uma vez como é que isso aconteceu. Paulo vai explicar isso para nós. Por que que não há mais nenhuma condenação? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida aí é a ação do Espírito Santo
em ressuscitar Jesus dentre os mortos. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado aqui é a lei de Deus. A lei do pecado aqui é essa lei que o Paulo vem dizendo que habita nos membros do corpo dele. E a lei da morte é a lei de Deus, que condena esse pecado, ou esse pecador, à morte. Então, nós fomos libertos das duas leis. Nós somos libertos da lei do pecado, ou seja, o domínio do pecado. Veja, eu expliquei lá no verso 6 do capítulo 6, né, que destruído lá não significa aniquilado, significa destruir o poder, e foi interrompido o poder que dominava sobre a velha natureza, né, sobre o velho homem. Aqui, ele diz que nós fomos livrados dessa lei do pecado, ou seja, do domínio dessa lei do pecado em nós. E também nós fomos livres da lei da morte, ou seja, da lei de Deus que nos condenava à morte por sermos transgressores. Pois, continua explicando Paulo, o que para a lei era impossível. E o que era impossível para a lei? Era impossível para a lei nos justificar. Era impossível para a lei nos reviver, nos dar vida. O que era impossível para a lei, e por que era impossível para a lei? Não é porque a lei era impotente. A lei, o que era impossível para a lei se tornou impossível por causa da carne, né? Visto que se achava fraca por causa da carne. Ou seja, a lei é santa, justa e boa. A lei tem poder para dar vida, mas ela se encontrou com o mal em nós. E aí ela não pode dar vida, ela pode só dar condenação, porque ela é justa, né? Deus fez na carne, ou seja, aí a encarnação de Cristo, Deus fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pecado. Deixa eu explicar um Não, pouquinho. pastor, antes de avançar, dá para explicar de novo essa história daquele condenado que, passado 10 anos de condenação, ele fica livre da lei e está quite com a lei e vai viver a vida dele livre da lei. Sim. No caso de um crente, não. A condenação é a morte. Então, ele nunca vai saber se foi livre ou não da lei, porque ele morreu. Exato. Tá. Aí, o que acontece? Aí, Deus cumpre a lei em nós, nos matando na morte de Cristo. Peraí. Porque se esse negócio não ficar bem esclarecido, a gente pensa bobagem, nunca vai conseguir, sabe? Deus cumpre a lei em Cristo, certo? Deus cumpre a lei nos unindo a Cristo, de modo que nós morremos em Cristo. Tá. A lei, para ser justa, para cumprir a exigência da lei, a gente não precisava morrer? Sim. Então tá, nós cumprimos a lei, porque nós a morremos. Alma que pecar, essa morrerá. Isso, então nós cumprimos a lei. Por quê? Porque nós morremos. Só que nós não morremos na nossa própria carne. Nós morremos na morte de Cristo. Então. Porque como vimos lá no capítulo 6, né, no verso de número 5, nós fomos unidos a Cristo. E veja que o Paulo diz aqui, né, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E por que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo? Porque a lei do Espírito da vida, a lei da ressurreição de Cristo, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado. Ou seja, nós morremos para o pecado e, consequentemente, estamos quites da lei. Também morremos
para a morte, né? Morremos para a condenação da lei, que era a morte. Aí, ele, na ressurreição... Aí, mortos na morte de Cristo, Aí... nós tornamos a viver, porque assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitamos com ele. Uhum. De forma que a vida que nós vivemos agora é a vida nova, é a vida do Cristo ressurreto. Então, não há mais vigência da condenação da lei sobre nós. No exemplo da prisão, é como se a nossa condenação pela lei pudesse ser cumprida. Então, nós cumprimos 10 anos lá de reclusão. Ok, terminou aquele processo, terminou esse cumprimento dos 10 anos, essa lei não tem vigência mais sobre nós, ela não pode nos condenar, a gente está quite com a lei. A gente vai sair lá da penitenciária, vai andar pela rua, nenhum policial vai poder falar nada conosco, nenhum juiz, nenhum tribunal. Por quê? Porque a gente quitou a lei. Nós quitamos a lei de Deus mediante a morte, mas mediante a morte na morte de Cristo. E hoje estamos vivos diante dessa lei, né? A lei continua viva, a lei continua existindo, só que ela não tem mais poder para nos condenar, porque nós estamos quites com a lei. Esse é o sentido da justificação pela fé. Entendi. Ok? Certo. Então, seguindo, aquilo que a lei não podia fazer, né, que era nos justificar, nos dar vida, e ela não podia fazer não porque ela é impotente, mas ela não podia fazer por causa da fraqueza da nossa carne. Deus, então, criou um caminho. Criou lá na fundação, antes da fundação do mundo, né? Criou um caminho. Qual é o caminho? Deus envia o seu Filho na semelhança da carne do pecado. Na nossa semelhança, na semelhança de homem, de uma pessoa, e Deus faz deste seu enviado, faz de Jesus pecado, para usar uma linguagem de Paulo lá em 2 Coríntios 5, 21, quando ele diz, né, daquele que não tinha pecado, Deus fez pecado. Deus fez um sacrifício pelo pecado, né, para que nos tornássemos justiça de Deus, ou seja, para que pudéssemos ser justificados. Então, esse é o caminho que Deus criou. Ele condenou o pecado na carne, só que na carne de Cristo, né? Da carne como sacrifício pelo pecado, para que, veja o que aconteceu agora, né? Com a condenação do pecado no corpo de Cristo, veja o que aconteceu, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós. É como se nós tivéssemos cumprido toda a lei. É como se nós nunca tivéssemos transgredido a lei. E é possível ir mais longe nessa afirmação. Se nós considerarmos que quem transgrediu a lei foi aquele que morreu, ou seja, nós que morremos, então esse nós que vivemos agora, de fato, nunca transgrediu a lei. A justa exigência da lei se cumpre em nós. Veja, o Paulo estava tentando dizer ali no capítulo 7, de um lado, os camaradas que diziam assim, não, a lei está em vigência, nós fomos salvos mediante a fé, pela graça,
Mas agora a gente tem que se santificar pelas obras da lei. A gente tem que se manter salvo cumprindo a lei. O Paulo vai dizer para ele, ó, você morreu para a lei. Se você morreu para a lei, então a lei não tem mais vigência sobre você. E aqui o Paulo está dizendo que as justas exigências da lei se cumpriram em nós. Então, por um lado, a lei não tem mais vigência sobre nós. Mas isso não significa que ela foi abolida. Significa que ela foi cumprida. Ela foi cumprida porque ela pedia a nossa morte. E, de fato, nós morremos em Cristo. Então, a justa exigência da lei se cumpriu em nós. Nós morremos. E aí o Paulo vai trabalhar com uma linguagem que é muito confundida aí em muitas pregações, né? Muitos estudos bíblicos, e a gente precisa esclarecer um pouquinho, né? A linguagem que o Paulo está usando aqui. Veja, ele fala de um nós agora, que a gente precisa se perguntar, quem é esse nós aí? Ele diz que para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós. Tá. Quem são esses nós? O Paulo explica. O nós aí são aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar segundo a carne? Andar em pecado, não é? Andar segundo a carne, a inclinação para a carne. Está escravizado ainda na carne, no pecado. Então, mas muitas vezes nós falamos do crente carnal, né? Muitas vezes se ouve falar do crente carnal. Sim. E esse texto, às vezes, é usado como argumento, né, para isso. Do crente que é crente, mas anda na carne. Esse texto não presta esse tipo de ensino. Porque esse nós aí que o Paulo está falando, esse nós aí são aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse nós aí são os convertidos. Esse nós aí são as pessoas que estavam na carne antes, ou seja, sem salvação, mas agora estão no Espírito. São os crentes, todos os crentes. Não importa o nível de maturidade espiritual que eles têm. Por definição, o crente é aquele que não anda mais na carne, mas no Espírito. Porque aquele que anda na carne está debaixo da condenação da lei. O que anda na carne é aquele velho homem lá de 6:6. Ele está na carne. Ele anda na carne, ele vive na carne. E por isso a lei tem vigência sobre ele para a condenação. Mas agora, aqueles que foram livrados da lei do pecado e da morte, pela lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, nos fez renascer, nos transportou da vida na carne para a vida no Espírito. Esse é o tema do capítulo 8 de Romanos. A vida no Espírito. Então, falar aqui de aqueles que andam segundo a carne, aqueles que andam segundo a carne são os não crentes. Aqueles que andam no Espírito são os crentes, que nasceram de novo. Para usar uma linguagem de Jesus em João 3, nasceram da água e do Espírito. São novas criaturas. Foram recriados em Cristo Jesus. A vida do crente agora é a vida no Espírito.
O crente é agora espiritual. Ok? Vamos ver como é que o Paulo desenvolve esse raciocínio, eu acho que vai ficar mais claro para nós. Então, pastor, mas eu aprendi que na Bíblia existem três categorias de homens. O homem natural, no seu estado bruto, que nada tem com Deus, religião, ou está morto, literalmente, o da carne. E tem o homem carnal, aí vem o homem carnal, que ele já teve uma experiência com Deus, mas está muito inclinado para a carne ainda, e tem o homem espiritual, são 3 categorias de homens, Sim. não é isso? Pelo que o senhor está dizendo aí, só tem 2, o crente e o não crente. Uma grande E da influência forma como uma grande influência do Bill Bright. Não sei, isso eu aprendi com o pastor José Vieira mesmo. 3 categorias de homens. Essa estrutura foi desenvolvida, né, pela cruzada estudantil, né, do Bill Bright, em que ele trabalhou muito essa questão, né, até que ele tem aqueles desenhos do tronozinho no meio de um círculo, e o eu está no trono, Jesus está fora do círculo, que seria o homem não crente. Aí depois tem o segundo círculo, que tem o eu está no trono e Cristo está dentro do círculo, seria o crente carnal. E aí tem o terceiro círculo, que Cristo está no trono e o eu está dentro do círculo, mas fora do trono, que seria o homem espiritual. Essa construção, ela não está de todo errada, não é? Mas ela não pode ser construída nesse texto aqui. Então ela é verídica, ela é bíblica. Há controvérsias. Há controvérsias? Mas isso eu acho que nós vamos discutir lá em 1 Coríntios. Tá bom. A gente vai chegar a isso lá em 1 Coríntios. Mas aqui o que o Paulo está chamando de vida, de andar na carne, não é o crente carnal. Aqui o andar na carne é a vida do velho homem, né? Aquele sobre quem a condenação da lei ainda permanece. Veja como é que ele explica isso para nós. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Ou seja, tem uma inclinação aí. Carne inclina-se para a carne, Espírito inclina-se para o Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte. Veja, o crente não é mais, ele foi livrado da lei do pecado e da morte. Isso não pode ser dito mais acerca do crente, né? A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. De fato, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, estamos vivos para Deus, né, em Cristo Jesus. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Não se pode dizer isso do crente. Pode-se dizer do não crente, como Paulo mesmo disse no capítulo 5, né, aqui de Romanos, quando ele disse, por exemplo, né, que nós, porque se nós, quando éramos inimigos, nós, antes de Cristo, quando nós éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho. Agora o crente não está mais nesse estado de inimizade, de oposição a Deus, né? Então, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. E veja, o Paulo acrescenta, nem pode estar, porque é duas naturezas distintas. O homem só pode estar sujeito à lei de Deus, ou seja, ter interesse em agradar a Deus, se o Espírito de Deus estiver nele, se ele estiver vivendo no Espírito. Quando ele está vivendo na carne, ele não pode, ele não quer, e mesmo se quisesse, não poderia, né? Não poderia estar se sujeitar à lei de Deus. O homem discorda de Deus, né? Paulo trabalha isso lá no capítulo 2 de Coríntios, né? Falando que o homem na carne, né, ele não concorda com a lei de Deus, ele não aceita a lei de Deus.
A lei de Deus, as coisas espirituais são interpretadas mediante o Espírito. Então, o homem natural não tem condição, por si só, de entender e aceitar as coisas do Espírito. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus, né? O autor de Hebreus diz lá, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem agrada a Deus são os da fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, ele não pode agradar a Deus, porque os da fé são os que estão reconciliados com Deus, são amigos de Deus agora. Os que estão na carne não podem fazer isso, né? Não podem agradar a Deus. Vós, porém, aí ele fala a todos os crentes, vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, né? Não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito. E quando é que vocês deixaram de estar sob o domínio da carne para estar sob o domínio do Espírito? Quando o Espírito de Deus passou a habitar em vós. Né? Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, quando é que uma pessoa deixou de estar sob o domínio da carne para estar sob o domínio do Espírito? Ela deixou quando o Espírito passou a habitar nela. Ok? Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, e aí há uma junção aqui, né? Quando é que você passou a ser habitado pelo Espírito? Quando você creu em Cristo. Porque o Espírito Santo aqui é o Espírito de Cristo. Ele diz assim, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, quando é que você passou do domínio da carne para o Espírito? Quando o Espírito passou a habitar em você. Quando é que o Espírito passou a habitar em você? Quando você passou a pertencer a Cristo. Então, sem que você pertença a Cristo, o Espírito de Cristo não habita em você. Sem que o Espírito de Cristo habite em você, você não pode andar no Espírito. Você anda na carne. E andando na carne, você não pode agradar a Deus. E nem pode estar sujeito à lei de Deus. Porque a mentalidade da carne é morte. Percebe como aqui ele não está falando do crente carnal? Ele está falando daquela natureza lá de 6:6. Daquela velha natureza que foi crucificada. O corpo do pecado foi destruído. Para que vocês agora, né, usando a linguagem lá, não servissem mais ao pecado. A inclinação de vocês agora é para Deus, é para agradar a Deus, é para se sujeitar à lei de Deus. A inclinação de vocês agora é uma inclinação produzida pelo Espírito. É isso que produz santidade. Vida santa é vida no Espírito. É óbvio que a vida no Espírito vai ter graus. A justificação não tem graus. Por exemplo, quem é mais justificado? Você que está vivendo hoje aqui, ou uma pessoa, por exemplo, que já passou pela morte e está lá com Deus? Quem que é mais justificado, você ou ela? Eu acho que somos ambos justificados, não somos? Oi? Os dois são justificados. Por quê? Tanto eu aqui na terra que creio, estou justificado. Quem já foi para o céu, está lá morando com Jesus, também está justificado. Ok. Então, Quando veja. Jesus voltar, nós vamos encontrar tudo junto. Ok. Então, veja. Justificação não tem graus. Justificação é um ato.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Isso é um ato. Acontece quando nós cremos. A santificação já tem graus. Aqueles que estão no céu hoje são mais santos do que nós, mas não são mais justos do que nós. E entre nós vai haver aqueles que são mais santos do que outros. Obviamente não são aqueles, né, que pretendem se mostrar mais santos do que os outros, porque os santos normalmente são humildes e discretos. Aquelas pessoas barulhentas, né, que marqueteiras, que gostam, né, de se apresentar, de fazer marketing da sua própria santidade, etc., elas estão revelando que elas não são santas. Estão denunciando a falta de santidade, né, a carência de santidade na vida. Mas os santos são aquelas pessoas na igreja, às vezes, né, que não aparecem, não tem nenhum holofote sobre eles, não... São gente muito simples, muito discreta, mas muito apaixonada por Jesus, consagradas, né? São pessoas que amam a Deus assim com uma profundidade maior do que os outros crentes. Então, existe graus, né, de santidade. Embora... Ela não é... A justificação é um ato, e a santificação é o quê, então? É um processo. Ah, tá, um processo, claro. E dentro do processo existe o grau, né? Os graus. Então, na igreja sempre vai haver diferenciação, né? E aí a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque às vezes a gente exige que as pessoas todas sejam uniformes em termos de santidade. É um outro erro que a gente acaba cometendo, né? Precisamos investir muito no crescimento espiritual das pessoas, no desenvolvimento espiritual delas, ver esses crentes ativos nesse processo de santificação. Hoje em dia dá a impressão, né, de que a santificação é um ato passivo, né? A gente fica lá na igreja, enquanto está na igreja, a gente entende que a santificação está acontecendo por si só. Não está, né? Embora a gente deva tomar cuidado, né, com as normas, com as regras, com as leis, aí tentando ensinar uma santificação por meio de recursos naturais, embora a gente tenha que tomar cuidado com isso, o crente é uma pessoa ativa no seu processo de santificação, né? Então, ele é uma pessoa ativa. A gente só tem que tomar cuidado para não transformar essa atividade num ativismo legalista, construindo regras, rituais e garantir que quem cumpre ali as regras, quem cumpre os rituais, automaticamente é mais santo. A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas tem que ordenar os crentes a acordar, a se despertar para eles se engajarem no processo de crescimento espiritual, no seu próprio crescimento espiritual. Eu já disse para você que estou escrevendo alguns cursos fundamentais para a Escola Bíblica Dominical da Igreja, e um dos cursos versa sobre isso. O crente assumindo um compromisso pessoal com o seu próprio crescimento. O crente tem que entender que ele é um organismo vivo, ele é um ser vivo, e seres vivos crescem, né? Se reproduzem, frutificam. Às vezes eu tenho a impressão que a gente reduziu toda a atividade cristã na liturgia.
Ou seja, a gente quer que as pessoas participem dos cultos. Então, se as pessoas estão participando dos cultos, ou eventualmente, né, de outras atividades que a gente promove, então a gente fica tranquilo porque está tudo bem com essas pessoas. Tá? Mas a gente tem sempre aquelas pessoas que são mais dadas, né, a participar de atividades e outras que são menos dadas, né, a esse tipo de coisa. Mas a gente precisa conscientizar os crentes de que eles precisam assumir um compromisso de crescer espiritualmente. Senão a igreja não vai crescer. Né? A gente vai continuar definindo vida cristã por cultos cheios de gente, né? Pastor, sobre o crescimento. Esse crescimento não vem através da oração? A oração não é um instrumento para, tipo, o crescimento espiritual? Uhum. Sim. A oração, a leitura da palavra. Então, essas coisas, né, que a gente classifica como disciplinas espirituais são recursos que a gente deve usar, são recursos de Deus que a gente deve usar no processo de crescimento. O problema se dá quando a gente entende que a própria disciplina produz o crescimento. E isso não é verdade. Uma pessoa pode ter uma vida de oração, ela pode saber orar e orar efetivamente e não crescer espiritualmente. Por quê? Porque não é o exercício do ritual em si que produz a santificação. A santificação é uma busca consciente, intencional. Não é? E então, se eu, por exemplo, oro, leio a Bíblia, ou vou à igreja, né? Ou frequento os cultos, acompanho as pregações, mas eu não tenho uma intenção consciente de crescer espiritualmente, isso não vai me produzir crescimento. Haja vista, você pega, por exemplo, eu às vezes digo para as pessoas o seguinte: quanto tempo você tem de vida cristã? Eu tenho 40 anos. Tá, 40 anos de vida cristã. Nesse tempo, você ouviu, em média, você ouviu 104 sermões por ano. Além disso, essas pessoas, nesse mesmo período, foram alunos assíduos de classes de escola bíblica. E no final de 40 anos, isso não significa que essas pessoas cresceram. Embora sejam boas pessoas, sejam cristãos genuínos, né? Sejam pessoas de bom coração, de boas intenções. Mas isso não significa que elas tenham crescido. Por que que não? Porque o ritual em si, a prática, o exercício da disciplina em si e de si mesmo, não produz. É necessário haver uma intencionalidade de crescer e aí, então, usar os recursos. Mas usar os recursos como se eles fossem produzir o meu crescimento, eles não vão produzir meu crescimento. E isso que precisa ser diferenciado nessa questão de santificação, que torna, né, o processo de santificação, às vezes, legalista e não relacional. Então, a gente tem lá rituais, que podem ser as disciplinas, né, oração, palavra, ouvir sermão, ouvir aula da escola bíblica e tal. A gente tem os rituais e a gente tem as regras. Aí quem pratica os rituais e cumprem as regras, a gente tem como bom crente. Isso não é necessariamente verdade. É necessário haver uma intencionalidade e o crente haverá de querer crescer, querer buscar o seu crescimento espiritual. Pastor, Adna.
Sim, Adna? Como o senhor pode explicar, por gentileza, o que é crescer na graça e no conhecimento da palavra? Crescer na graça é tomar aquela medida inicial de graça e vê-la desenvolvida. Eu vou colocar um exemplo que eu acho que eu já até dei aqui para vocês. Peguem lá, por exemplo, o capítulo 9 de João, onde você tem a cura do cego de nascença. O próprio texto ali mostra uma progressão de entendimento, de conhecimento acerca de Cristo. Então, a princípio, Jesus é o mestre, a princípio, Jesus é um curandeiro. Chega lá no final, quando os líderes da sinagoga questionam lá o rapaz que foi curado, assim, diga aí para nós quem foi que te curou. Ele não sabia nada de Jesus. Então, o que ele disse? Falou assim, olha, eu não sei quem ele é. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. A gente pode pegar aí, né, esse ápice do desenvolvimento do texto até esse momento e entender, por exemplo, que essa declaração ela resume o entendimento mínimo e a recepção da graça salvífica de Deus. Ou seja, o sujeito se converteu, né? Só que o texto caminha e lá na frente o próprio Jesus se encontra com ele. E ali ele faz uma confissão bem maior de Jesus. Ele confessa Jesus como Messias. Então, o próprio texto ele vai mostrando para nós uma construção de entendimento que chega até a conversão daquele rapaz, e a conversão dele progride para um nível de relacionamento com Jesus e de entendimento acerca da identidade de Jesus muito maior do que eu não sei quem ele é, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Então, você pega um crente que tem uma experiência salvadora, de dizer assim, olha, antes eu era cego e agora eu vejo. Mas ele ficou nisso a vida inteira. Ele não sabe mais nada acerca de Jesus. Ele não sabe mais nada acerca de Deus. Então, ele não cresceu na graça. E crescer na graça implica no crescer no conhecimento. Porque a própria fé, que muitas vezes, né, é apresentada como um sentimento, né? Às vezes, por exemplo, uma pessoa autoconfiante é tida como uma pessoa de fé. Uma pessoa otimista por natureza é tida como uma pessoa de fé. Só que o que é fé salvadora? O que é fé bíblica? Fé bíblica implica em um nível mínimo de conhecimento acerca de Deus, porque a gente não chega à conversão senão por meio da revelação de Deus. Então, Deus se revela a nós em Cristo. Então, há um entendimento mínimo que possibilita a entrega, né, da vida, o depositar da nossa confiança em termos de salvação totalmente em Cristo. Então, tem um conhecimento aí mínimo, mas tem. E esta fé, ela vai aumentando à medida que aumenta o nosso conhecimento, ou seja, essa revelação de Deus inicial, ela continua à nossa disposição. Aquilo que Paulo resumiu lá em 2 Coríntios 3,18, né? A gente vai crescendo de glória em glória, né? Sendo transformados, né? De glória em glória, por essa presença do Espírito, por essa revelação continuada de Deus. Então, a fé não é um otimismo. Eu posso, por exemplo, ser naturalmente pessimista e ainda assim ter uma fé madura. Porque eu posso pensar assim, olha, eu não estou botando fé que isso aí vai dar certo, não. Mas Deus disse isso, isso e isso, então eu fico com o que Deus disse. Foi o que aconteceu com o Pedro lá em Lucas 5, na pesca maravilhosa, né? Eles pescaram durante a noite toda, não pegaram nada.
O Pedro foi pessimista. Jesus fala para ele, lança a rede agora do lado. E ele diz, olha, não dá certo, passamos aqui a noite inteira. Então, Pedro, naquele momento, foi naturalmente pessimista. Mas o que ele fez? Mas sob a tua palavra lançarei a rede. Isso é fé. Então, veja, uma pessoa pode ser naturalmente pessimista, mas ter fé bíblica. E uma pessoa pode ser naturalmente otimista sem ter fé bíblica, porque a pessoa otimista, naturalmente, ela tem uma autoconfiança. Ela tem uma confiança em si mesma, ou uma confiança na sua própria percepção da realidade. Não é necessariamente uma fé bíblica, porque fé bíblica repousa na promessa de Deus, repousa na palavra de Deus, repousa no que Deus diz. Percebe? Então, isso é crescer espiritualmente. Crescer espiritualmente significa eu estou continuamente recebendo conhecimento do caráter de Deus, do modo de agir de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. E eu chego a um ponto em que essa fé é provada, ela é desafiada. E à medida que ela vai sendo desafiada, eu posso, por exemplo, ser pouco esperançoso naturalmente, posso ser pessimista naturalmente, mas o que eu faço? Eu deposito minha confiança naquilo que eu já recebi de Deus, naquilo que eu conheço do caráter de Deus, naquilo que eu conheço do agir de Deus, naquilo que eu conheço da graça, da bondade de Deus, naquilo que eu já tenho de promessa de Deus na minha vida e assim por diante. Isso é crescer espiritualmente. Entendi, obrigada, pastor. De nada, querida. Me permita uma participação aqui, que a gente fica analisando todas as cartas, todos os ensinamentos que estão sendo passados aqui, e a gente fica refletindo na nossa constituição como ser divino, né? Ser que veio de uma essência divina. Nós somos três, né? Nós somos carne, nós somos o espírito, que é a essência divina, né? E nós somos o que há no meio entre a carne e o espírito, que é a nossa alma, né? Aquilo que nos identifica unicamente como seres individuais, né? Então, eu vejo muito nos ensinamentos, nesses ensinamentos, principalmente nessa passagem aí, que é o que o pastor acabou de dizer, do Pedro, né? O que aconteceu ali naquele momento foi uma reformatação da alma do Pedro com relação àquelas experiências que ele estava vivendo. Da mesma forma que a gente pode ter, quando a gente aceita Jesus como o único e suficiente Salvador nas nossas vidas, instantaneamente a gente passa a ser morada do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo habita dentro de nós, de nós que eu entendo que habita dentro do nosso espírito, junto com o nosso espírito, o Espírito Santo. Mas eu acho que a questão básica aí dessa compreensão está na nossa alma, na reformatação de como nós nos entendemos como seres a partir do momento em que nós aceitamos Jesus. Esse amadurecimento espiritual passa por essa reformatação da pessoa antiga que a gente era, deixou de ser, somos novas criaturas em Cristo e passamos a um processo de amadurecimento espiritual através da reformatação da nossa alma como seres individuais. Eu acho que talvez não seria esse o caminho, pastor. Não é, a gente fica falando do nosso amadurecimento espiritual, mas o amadurecimento espiritual passa pela reformatação da nossa alma, como compreensão da nossa espiritualidade dentro de Cristo Jesus, tá? Dentro da comunhão com Cristo Jesus. Isso no contexto aqui do capítulo 8, seria justamente essa vida no Espírito, essa vida agora conduzida, né, orientada pelo Espírito. Então, veja que há dois mundos aí, né, diferentes, né? Aqueles que andam na carne, que
são inclinados para as coisas da carne, porque a natureza dela é uma, né? A natureza dela é carnal. Então, ela não tem como ser diferente daquilo. Então, ela vai ser inclinada para a carne, né? Eu tenho aquele programa de crescimento de igreja lá, produzido pelo Darrell Robinson. Ele diz algo interessante ali, né? Que a gente deve ver o não crente dentro da sua pecaminosidade. Às vezes a gente fica querendo consertar o não crente, dizer para o não crente, por exemplo, que ele tem que ter certos comportamentos que o crente tem, né? Mas eu tenho que entender que o sujeito é o que é, porque ele é o que é, ou seja, ele faz o que faz, porque ele é o que é. O que ele é? Ele é carne, ele não pode produzir obra do Espírito, porque o ser dele está formatado naquela direção. Ele não tem a opção de ser de Deus, de querer Deus, de se inclinar para Deus. Não, a natureza dele é carne, então ele vai ser inclinado para a carne. Quando acontece, né, a conversão, então o Espírito de Cristo vem habitar em nós. Aí existe dentro do crente essas duas leis, né, que o Paulo colocou lá, a lei guerreando contra o meu espírito, e que ele concluiu no verso 25, né, dizendo, desse modo, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, ele coloca aí que agora o crente ele tem essas duas leis dentro dele, que ele também coloca lá para os Gálatas, no capítulo 5. Ele tem essas duas naturezas aí guerreando dentro dele, né? Mas com uma forte inclinação para as coisas do Espírito. Por quê? Porque agora ele vive no Espírito e não na carne. Na carne, ele só conhece a carne, ele não conhece a Deus. No Espírito, ele conhece a carne e a Deus. Embora haja uma guerra entre essas duas leis dentro dele, o Espírito tende a levá-lo à vitória, né? Tende a levá-lo para as coisas espirituais. Lá na linguagem dos Gálatas, tende, né, a gerar nele aquilo que o Paulo chamou de fruto do Espírito lá, que é o amor, dividido em oito qualidades, né? Que formam 9, que às vezes a gente chama de 9 frutos do Espírito, mas o fruto lá é singular, né? É amor, e as demais qualidades são expressões desse amor. Então, há sim eu não diria uma nova formatação. Para ser mais fiel, né, ao texto bíblico, nós morremos, né? E houve um novo nascimento, houve um nascimento produzido pela ressurreição de Cristo. E agora, por causa disso, o Espírito de Deus habita em nós e nos inclina para as coisas de Deus, embora ainda haja dentro de nós forças que nos puxam para o pecado ainda. Mas está correto, Guilherme. Por isso que existe a lei, não é? A lei nos leva aos caminhos retos para que nós, depois de renascidos em Cristo Jesus, possamos desenvolver a nossa alma de tal forma que haja crescimento espiritual. Eu tenho essa visão como lema para mim, para minha procura de amadurecimento espiritual, porque às vezes a gente fica perdido em compreender como que nos posicionaremos diante do mundo espiritual, diante do mundo físico, e como é que nós fazemos a interseção entre essas duas coisas. E, ao meu ver, está no amadurecimento da nossa alma, a reconfiguração da nossa alma a partir do momento que nós somos novas criaturas. Eu não sei se eu estou tendo uma visão bíblica sobre esse assunto. O mais talvez correto, aí, mais próximo, né, do entendimento assim, das Escrituras, não é compreender essa divisão entre mundo espiritual e mundo físico, né? Porque o crente, uma vez que ele nasceu de novo, ele é espiritual, né? Ele não tem essa dicotomia.
Não há essa dualidade, né? Tudo é espiritual. Por isso que o Paulo, quando fala da vida cheia do Espírito, lá em Efésios 5, ele vai falar, por exemplo, da relação entre marido e mulher, por exemplo. Vai falar da relação dos pais e filhos. Vai falar da relação dos empregados e patrões e vice-versa. Então, assim, existe um mundo real, né? Mas tudo é absorvido pelo espiritual. Então, em outras palavras, né, é o entendimento de que é o espiritual que governa sobre todas as coisas. Embora para fins didáticos a gente possa separar, né, o mundo espiritual do mundo secular, para efeito do cristão, tudo é espiritual, porque tudo provém de Deus, tudo foi criado por Deus, tudo isso está sob o governo de Deus. Então, não fazer essa dualidade, né, entre dois mundos que a gente tem que, às vezes, fazer convergir, fazer uma intersecção entre ambos. Mas olhar tudo do ponto de vista do céu, né, e não da terra. Buscar primeiro o reino de Deus explica bem isso aí, né? É tudo a partir daí, né? Uma vez que o crente nasceu de novo e ele é do Espírito agora, tudo é espiritual, tudo é de Deus. E essa questão da lei é importante a gente frisar, né? Que a gente tem pouca base para entender as coisas do Espírito. Antes da conversão, nós não entendíamos nada, né? O Paulo diz que a mentalidade humana, né, natural, ela não pode compreender as coisas do Espírito. Mas ele diz lá em 1 Coríntios 2,14 que nós temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É exatamente ter essa mente espiritual, né, que compreende as coisas espirituais. E as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. É muito importante que a gente pense nisso para a gente não entrar exatamente no que o Paulo está tentando corrigir aqui dos crentes de Roma, né? Da gente voltar a olhar a lei, né? Voltar a estar debaixo da lei, tentando produzir uma santificação que, na verdade, só pode ser, de fato, produzida pelo Espírito em nós. É o mesmo que acontece lá nos Gálatas com relação ao fruto do Espírito, né? Então, seria como olhar para o fruto do Espírito e pensar assim, olha, eu não tenho esse fruto aqui, eu preciso desenvolver. Mas como que eu vou desenvolver fruto espiritual se o próprio texto diz que é fruto do Espírito e não meu fruto? É obra do Espírito em mim e não meu produto. Então, o que eu preciso fazer para ver o fruto do Espírito se evidenciando em mim? Ora, eu preciso fazer aquilo que o Paulo disse aos Efésios, em 5,18, enchei-vos do Espírito. O que seria isso? Seria esse relacionamento, essa vivência, né, em comunhão com o Espírito, em comunhão com Deus, né? Esse apresentar-se, apresentar a mente, apresentar os padrões de pensamentos, apresentar a nossa cultura, a nossa formação, apresentar os traços de nossa personalidade, apresentar tudo isso a Deus, né, nesse relacionamento. E sempre pedindo graça a Deus, tanto para discernir, tanto para entender, né, as coisas em mim que ainda precisam ser transformadas, quanto pedir graça para que efetivamente essa transformação aconteça em mim. Lembrando que o processo de transformação acontece de glória em glória, né? Ou seja, de presença em presença de Deus. Não acontece dentro de um processo de práticas, de rituais ou de uso de recursos naturais, né? E sim espirituais.
Ok, gente, eu acho que a gente só conseguiu entrar aí, né, no capítulo 8 de novo. A gente prossegue na próxima segunda, tentando entender um pouquinho mais aí, né, sobre o significado da vida no Espírito que Paulo vai colocar aí para nós, né? Vai ser uma vida em meio a sofrimento, mas uma vida que vai dar a nós um olhar para o sofrimento desse mundo, não um olhar horizontal, mas um olhar vertical, ou seja, um olhar do céu para a terra, né? Um olhar de Deus para o nosso mundo, porque o nosso destino final não é este mundo, nem as coisas deste mundo, mas o céu e as coisas celestiais. Ok? Devolvo aí para quem esqueci o seu nome, meu querido. É o estagiário, pastor. Tá bom, meu amado. Devolvo. É o estagiário Fábio aqui. Fábio, é o Fábio. Obrigado, pastor. Obrigado por mais essa oportunidade de aprofundarmos aí no conhecimento de Romanos. Acredito que muito glorificante para todos nós, né? A gente sempre tem essa visão da palavra, as experiências que nós temos no Evangelho, cada um aqui tem um tempo de convertido, né? Uns mais, outros menos, mas os ensinamentos dessas aulas têm sido muito edificantes para todos nós, independente do tempo aí de conversão, das experiências. Acredito que todos aqui estamos crescendo bastante com esse conhecimento que o pastor tem passado para todos nós aí. Muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe os irmãos. Uma ótima semana, um bom descanso a todos, né? O Ezequiel está com uma cara de sono aí, né, Ezequiel? Mas a gente agora vai para o nosso... É isso aí. A gente vai para o nosso... Boa noite, gente. Boa noite para todos, uma boa semana para todos. Obrigado, gente. Boa Obrigado noite. pela aula. Bom descanso. Obrigada pela aula, pastor. Obrigado. Boa noite, boa semana para todos. Boa noite a todos. Boa noite, boa semana. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos.